Mega Thunder número 5, e eu digo que é falso, pois a autonomia ela não é soberania. Bom, e o princípio federativo, ele trata-se de uma forma de Estado adotada no Brasil, conforme a redação do artigo 1º da Constituição Federal, que compreende a distribuição do poder político dentro do território nacional através da autonomia dos estados, municípios e Distrito Federal. Bom, e diferente da forma unitária de concentração de poder, o Brasil ele adota a forma composta, que caracteriza pela descentralização via poder federativo, não apenas numa perspectiva espacial, mas também na distribuição do poder do povo por intermédio de seus representantes, tendo-se então a descentralização de poder, pessoas jurídicas de direito público interno, e outra característica que eu já citei é que a autonomia não é soberania, contendo-se a pessoa jurídica de direito privado, que é a União, os estados, o município, o Distrito Federal, e tem duas dimensões, tanto a dimensão formal, que é a capacidade de legislar, bem como a material, que é a capacidade de administrar ou de fiscalizar. Explicando de uma maneira melhor, a organização da distribuição do poder é consagrada no princípio federativo. Ele é descrito através de duas dimensões, como eu já citei, no que se refere à distribuição de competências entre pessoas jurídicas de direito público interno, que também são chamados de entes da administração direta, que são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, conforme o raciocínio descrito no artigo 41, inciso 1, 2 e 3 do Código Civil. Na primeira dimensão, chamada de formal ou processual, se refere justamente à capacidade que cada uma dessas pessoas jurídicas mencionadas ela tem de legislar, tanto no que se refere à sua competência privativa, que só o ente pode legislar sobre determinada matéria, quanto de maneira concorrente, quando todos os entes mencionados eles podem conjuntamente legislar sobre uma matéria em comum, além da competência suplementar, como acontece nos artigos 30 e 31 da Constituição Federal, que toca a competência municipal legislativa. Já na dimensão material ou substancial, a organização ela se verifica através da capacidade de administrar ou fiscalizar de cada um dos entes mencionados, podendo essa capacidade administrativa ela ser exclusiva, como se tem de exemplo no artigo 21 da Constituição Federal, cujos assuntos lá descritos eles são exclusivos da União ou de competência comum, quando a competência para administrar ela pertence a todos os entes mencionados ao mesmo tempo, como acontece nas modalidades do artigo 23 da Constituição Federal. São características marcantes no princípio federativo e da descentralização do poder político nos seguintes elementos: tendo-se o autogoverno, que se verifica-se através da organização estrutural da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, que compõe a sua própria administração pública. Tem também a auto-organização, que caracteriza-se através do exercício da autonomia legislativa que cada ente, que se verifica-se através da criação das suas próprias leis. A União criando a Constituição Federal, os estados na criação da Constituição Estadual e de leis estaduais, e no município na criação de leis orgânicas e leis municipais suplementares, e do Distrito Federal na lei orgânica que estrutura a sua forma híbrida de Estado. E, por último, a autoadministração, que ela significa que cada um dos entes da administração direta, ele se autorregulamenta administrativamente falando, através da criação de órgãos responsáveis pela efetivação da competência administrativa substancial, tanto na esfera exclusiva quanto na competência comum.